prosseguir, estamos falando sobre o nosso Rei, conhecendo o nosso Rei e a sua cruz. Esse trecho que nós vamos estudar hoje não está no livro, ele passa para um trecho adiante. Mas como nós estamos estudando o livro de Marcos, eu decidi aí por conta própria, nós vamos passar por esse texto. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas palavras destes versículos que Marcos descreve. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus falava sempre de maneira simples. Sempre Jesus usava parábolas, e as parábolas eram exemplos práticos, coisas fáceis de ser compreendidas, do dia a dia. Olha os lírios do campo, olha as aves dos céus, não é coisa simples, mas profunda. Coisa simples, mas muito profunda, com raízes. E Jesus aqui ao final desse trecho, ele propõe uma rápida parábola. Ninguém costura um pano velho com um pedaço de pano novo. E ninguém coloca vinho novo dentro de um odre velho. O que ele queria dizer? Quando você pega um tecido velho, que já foi lavado muitas vezes e já encolheu tudo o que precisava encolher, de repente tem um buraco, você não deve costurar um pano novo em cima, porque esse pano novo, quando você lavar, ele vai encolher numa proporção diferente ao do tecido velho. Periga ele repuxar o tecido velho e rasgá-lo de novo, e o buraco ser maior ainda. O vinho, quando está no seu processo de fermentação, até mesmo quando ele está num processo de descanso, ele exala gases. Na fermentação, muito mais. E dentro de um recipiente, o vinho, mais os gases que ele dispersa na sua fermentação, produzem uma pressão muito grande nas paredes dos odres, dos tonéis. Um vinho velho, descansado e completamente fermentado, pode ser colocado num odre velho, ele não causa pressão alguma. Mas um vinho novo, tinindo, que vai causar pressão, não pode ser colocado em odres velhos. É perigoso que o odre exploda, se rompa e se perca tanto o odre quanto o vinho. O que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? Jesus chega num momento onde
As pessoas estavam prisioneiras de rituais, conheciam a Deus através de uma religião, mas Jesus trouxe uma contracultura. Jesus trouxe uma outra maneira de se relacionar com Deus. O Evangelho de Jesus Cristo trouxe uma liberdade que a lei não podia suportar ou comportar. Quando a liberdade do Evangelho entra nos odres velhos da religião, a religião explode. Os odres não suportam, os tecidos rasgam, porque a movimentação desse tecido novo, a expansão desse vinho novo, vai rasgar esse tecido e vai explodir esse odre. Jesus estava dizendo a eles de que havia uma nova mentalidade que seria necessária. Um novo momento da história começaria. E se aquelas pessoas tivessem a sua cabeça presa a uma antiga religião, elas não conseguiriam suportar a liberdade do Evangelho. Primeiro, Jesus escolhe Levi, Mateus, que estava na coletoria, era um publicano, judeu, que cobra impostos dos próprios judeus. E sempre cobravam a mais, por isso enriqueciam. Não foi à toa que Jesus entrou na casa de Zaqueu, o publicano, também cobrador de impostos, e ele se arrepende e fala que vai devolver em dobro e vai distribuir os seus bens aos pobres. E Jesus escolhe justamente um publicano para que ande com ele como discípulo. Ninguém escolheria um publicano. Aliás, ninguém escolheria Tomé, um homem que no fim, depois de andar 3 anos, ainda duvidava se Jesus tinha ressuscitado ou não. Como é que Jesus escolhe Tiago e João? Eram chamados de os filhos do trovão. Eles não eram rapazes com o pavio curto, era gente sem pavio, era black bloc. Ele chamou Simão, um homem que era zelote, revolucionário, mascarado. Os zelotes eram contra os romanos e queriam botar para quebrar. Ele escolhe pescadores. Ele escolheu Bartolomeu ou Natanael, se confundem os nomes. Aquele que disse, será que pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Vem nada. Nem acreditava em Jesus, foi ele que foi escolhido. E eu pergunto a você, por que Jesus escolheu esse tipo de gente? Por que Jesus escolheu gente tão complicada? E eu cheguei a uma conclusão, porque nessa terra só tem gente com problema e gente complicada. Tem alguém aqui melhor? Alguém aqui que nunca pecou? Tem alguém aqui perfeito? Só tem esses, ele escolheu esses mesmo. É que a religião dos fariseus iria explodir, ela iria se rasgar, porque a liberdade do Evangelho estava chegando, escolhendo homens que eles diziam não ser santos, porque para esses escribas e fariseus a religião lhes tornava santos. O lugar que eles estavam era mais santo, a prática e os seus ritos os tornavam mais santos. Por isso, eles podiam julgar, você serve e você não serve. A religião é assim, a nossa também é assim. Achamos que temos mais valores do que os outros, empinamos o nariz. Eu costumo dizer que eu não sou um cara de nariz empinado, até porque para fazer isso é um esforço muito grande, teria problema na minha nuca e na coluna cervical. Mas gente, eles jamais poderiam compreender porque Jesus escolheu um cara desse, porque ele estava ali com esses caras, com esses homens. Mas a verdade é que Jesus chegou com um novo conceito, e esses odres velhos vão explodir. A religião judaica não suportaria a liberdade do Evangelho. Mas há uma segunda coisa interessante, não contentes apenas com isso, eles vão perguntar, escuta, o mestre de vocês, ele come? Ele senta na mesma mesa do que publicanos e pecadores, é? Eu falei isso aqui numa quarta-feira. Publicano era servidor público. O publicano tem o registro na carteira, tem um crachá com a sua foto e tem lá a função dele, publicano. Dá para saber que é publicano. Ele tem o uniforme do publicano, ele bate na porta, todo mundo fala, ih, chegou o publicano, vai cobrar imposto. Todo mundo conhece, sabe quem ele é. De repente devia ser que nem carteiro, tem o uniforme, tem a bota, tem o sapato, tem o bonezinho, já tem tudo direitinho.
Tem a lista dos moradores, eu não sei como é que era naquela época, mas todo mundo sabia que era publicano. Dá até para dizer, como é que ele senta com o publicano? Eu sei que é publicano. Ele chamou Mateus está andando com ele. Olha, escolheu um publicano para andar com ele, pô. Dá para identificar quem é publicano. Agora, como é que você identifica quem era pecador? Porque ele comia com publicanos e pecadores. Espera aí, quem é que julga quem é pecador e quem não é? Ou tem alguns que não são? Que tipo de hipocrisia é essa da religião? Que bobageira é essa? Ele come com pecadores. Todo mundo é pecador, só você não é? A religião cria níveis. A religião diz quem é mais pecador e quem é menos, de quem Deus gosta mais e de quem Deus gosta menos. A religião coloca esses níveis na cara das pessoas, algumas delas se sentem bem, outras vão se sentir mal. Porque a religião escolhe lugares, escolhe rituais, pessoas mais santas, mas o Evangelho mostra que a santidade é um caminho que nós escolhemos andar, e não o lugar aonde nós estamos. Santidade não é você estar num lugar bonitinho com gente bonitinha. Santidade é o caminho que você escolheu andar porque você teme a Deus, mesmo que você ande no meio de gente ruim. Santidade não é por acaso você passar perto de um lugar onde tem gente horrível. Eu estou passando num lugar e tem um cara enrolando um baseado. Ai meu Deus, eu sou santo. Ih, fiquei impuro, eu tenho que me afastar. Ai, fiquei santo outra vez. Isso não é santidade. Estou trocando de canal. Programas evangélicos, sou santo. Aleluia. Programa educativo, cultura, canal Futura. Que bom. Eu sou cidadão. Daqui a pouco pula de canal, samba enredo, escola de samba. É só nádega. E ele, não, meu Deus, impureza. Acabou a pilha do controle. Droga, desliga. Não funciona o botão. Puxa a chave geral. Pum, tudo no escuro. Agora eu estou santo de novo. Santidade não é isso, gente. Santidade é você sentar no aniversário do teu sobrinho, com um monte de gente lá bebendo e fumando, e você ser capaz de até tomar um golinho com ele, para que ele não pense que você é um tapado. Só que o amor, a sabedoria, a graça que você demonstra no teu coração, é a que ele vai se refugiar no dia da sua dor. Santidade não é a gente entrar aqui e levantar a mão para cantar. Santidade não é a gente estar aqui achando que porque eu sento nesse banco, fluidos positivos espirituais sobem perna dentro e entram dentro de mim. E eu fiquei 1 mês sem ir na igreja, eu tenho que ir, pelo amor de Deus, para ver se de repente eu, melhorei um pouco. A religião não suportaria. Ela iria explodir. Ia rasgar. Porque a liberdade do Evangelho estava chegando. Seus discípulos não jejuam, não? Que nem a gente? O judeu deveria jejuar uma vez por ano. Era o dia do perdão, chamado Yom Kippur. Eles jejuariam por um dia todo. Mas os mais radicais, os essênios, que viviam em comunidades no deserto como se fossem monastérios, eles eram ascetas, eram religiosos que eram praticantes fiéis da lei e iam além da lei. E muitos dos fariseus também eram assim. Não jejuavam apenas uma vez por ano, jejuavam muito mais, porque achavam que isso era um sacrifício que os tornava mais santos. Aliás, o fariseu, quando ia entregar a oferta, lembra que Jesus contou? Entra no templo e fala: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, coitado, pecador, eu sou um cara mais santo. Quando dava esmola na rua, tocava uma trombeta. Tocou uma trombeta. Olha um fariseu entregando esmola. Como esse cara é bom, que bonzinho, que santo homem é esse. Por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. O mundo hoje vive de máscaras. O mundo hoje vive de pessoas que aparentam ser o que não são. Os perfis na rede social sempre é uma foto de 10 anos atrás, 10 quilos atrás. Não é verdade?
Eu coloquei no meu perfil uma foto daquele bonequinho da Toy Story, né? Aquele verdinho. Ele é evangélico. O Garra. Você salvou as nossas vidas, somos eternamente gratos. É assim que eu sou com Jesus. Você salvou a minha vida, eu sou eternamente grato. Então eu coloquei aquele bonequinho. Mas geralmente as pessoas colocam, tira 50 fotos do celular, você pode jogar fora, e cleque, 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 tira no espelho, fazendo um bico, o cabelo caído. Eu tenho uma curiosidade, que como o meu Instagram é aberto, muita gente entra para seguir, sempre tem lá uma pessoa nova entrando, e eu pego e vou ver quem é a pessoa. Alguns são públicos e outros são privados, você não pode ver a foto. Mas o engraçado é que tem umas fotos, eu falo, meu Deus, é alguma atriz que está me seguindo. Porque a foto do perfil é... Aí você começa a ver as fotos que tem no perfil da pessoa para conhecer quem é, se é da igreja, se não é. Eu falo, não é possível, onde está a pessoa do perfil nas fotos do dia a dia? É engraçado isso, né? A religião vai explodir, a religião vai rasgar. Jesus disse, não, o jejum é contrição e tristeza, mas nós estamos na festa, a noiva, a igreja está recebendo o noivo, que sou eu. É dia de festejar, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É casamento italiano, vamos fazer uma tarantela. Funiculi, funicula, funiculi, funicula, yamo, yamo, ya, funiculi, funicula. Como é que eu vou fazer uma contrição? Quando o noivo não tiver mais, talvez ele jejue. Vocês não estão entendendo. A religião de vocês vai explodir. Esse pano vai rasgar. Esses odres têm que renovar. Se você continuar velho, não vai dar certo. Ontem eu falei aqui no nosso fórum de uma música legal da Elis Regina, que é do Belchior. O Belchior apareceu? Apareceu, né? Eu gosto do Belchior. Você não sente e não vê, e eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Ó, Belchior pregando, hein? Aleluia! A religião vai explodir. A Bíblia diz em Hebreus 12, 1, me ajude, não está na tela, você vai falar. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos... Fala alto, os vossos em vivo e agradável a Deus, que é o nosso, mais alto, é o nosso, dá um berro, é o nosso, aleluia. É Romanos, é por isso que eles falaram baixo, Rubão. É Romanos 12. Eu falei Hebreus, por isso todo mundo está... desculpa, gente. É Romanos 12, 1 e 2. Obrigado, Rubão, o nosso pastor também da igreja. Valeu, Samuel. Você também. Dá um glória aí, Samuel. É isso, boa. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos. Qual que é o nosso culto? Ele é mesmo... Eu sei o que eu estou fazendo. O que é o nosso culto? O nosso culto é apresentar o nosso corpo como um sacrifício. Lembra? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não vivo, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, nesse corpo e nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é culto. Culto é o que você apresenta a Deus como teu sacrifício de vida, não por trocas ou barganhas, mas por amor e entrega. Dá uma vontade de mentir, mas eu não vou. Você viu a secretária nova? Não quero olhar. Você tem a chance de pegar, pega. Não vou pegar. Para muitos é insuportável, para você é um sacrifício vivo. João disse, importa que eu diminua e que ele cresça. Esse é o meu sacrifício. Paulo dizia que esmurrava o seu próprio corpo e colocava a si próprio para baixo, para que o Senhor reinasse dentro dele. Esse é o nosso culto.
Aliás, nós somos templo. Templo de quem? Templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. Nós somos o culto. E Cristo é o sacrifício que habita dentro de nós. Esse momento que nós temos aqui não se chama culto. Isso aqui se chama celebração. Juntos, todos os templos vivos, cheios do Espírito, sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, se reúnem para cantar juntos, para ouvir a palavra juntos, para cantar ao Senhor, para celebrar, para se alegrar, para orar uns pelos outros. E quando acaba a celebração, lá na cantina e daquela porta para fora, começa o culto de cada um de nós. O culto que é o teu comportamento diante das pessoas que trabalham com você, porque o teu comportamento é que é um incenso que agrada a Deus, e não as palmas que você bate dentro da igreja. É quando você entra na tua casa, é a vida que você tem com a tua esposa e com o teu filho, que é um culto que agrada a Deus, e não as palavras que você profere dentro desse auditório. É quando você vai almoçar, é quando você pega o ônibus, é quando um cara te fecha na rua, é quando alguém te dá um tapa e você oferece a outra face, e a tua atitude é um sacrifício de vida que é agradável a Deus. É quando você tem uma dificuldade e a tua vontade é sair explodindo, mas você diz: Senhor, tudo está na tua mão, e isso é uma adoração, porque você coloca Deus em primeiro lugar, e não o momento que você tem aqui que você canta músicas. Nós somos o templo, e nós somos um culto. Quando nós saímos daquela porta para fora é que somos agradáveis a Deus. Deus não é um velho de barba branca, tonto, gagá e que a gente engana. Ô Senhor, vem na igreja, aleluia, aleluia, somos jovens crentes, jovens crentes. Vou lá, dou uma ofertinha aqui, seu gordo aí, ó, gordo aí. Cheque fredatado, a gorda. Aí Deus, o velho gagá, fala: oh, que bonito, meu filho. Aí um anjo fala: Senhor, o cara transou com 3 minas essa semana. Não, o que ele fez? Ele achou uma mina, trouxe a oferta. Você acha que Deus está preocupado com o que você está fazendo aqui dentro? Nem um pouco. Sabe onde se reunia a igreja primitiva? Lê lá em Atos, no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão era um arco desses que a gente tem e usa como ornamentação, muito lindo. Ele ficava fora do templo, fora das portas do templo. Eu acho que devia ser engraçado. E diz a palavra que os apóstolos davam testemunho de Cristo, e a cada dia Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E aquele povo lá fora no pórtico de Salomão, e o sacerdote aqui dentro, na porta do templo. Ô pessoal, tá na hora, vamos fechar a cantina? Vamos começar o culto. O culto vai começar aqui dentro, vocês não vão entrar hoje não? Vocês estão faltando na igreja. E alguém do lado de cá no pórtico falaria: oh, desculpa, sacerdote, te falaram para passar no departamento pessoal? Agora o sumo sacerdote é Jesus Cristo. O templo não é mais esse lugar, nós somos o templo. O sacrifício não é mais o animal que eu levo, mas é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por cada um de nós. O altar não é mais um monte de pedras, mas é o meu coração quebrantado e contrito diante de Deus. A lei não está mais escrita em tábuas de pedra, mas ela está escrita em tábuas de carne, que são os nossos corações. E a fumaça que sobe não é mais essa que vai daí de dentro, mas é meu comportamento aqui fora. E o santo dos santos não existe mais, porque o véu se rasgou e Deus é tudo em todos. A religião vai explodir, esse pano vai rasgar, não vai suportar, não vai dar para aguentar, não dá para segurar, porque a liberdade de Jesus Cristo. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que tivéssemos uns para com os outros, e não pela grife da igreja que nós frequentamos.
Deus não está preocupado se você é casa da rocha ou não. Isso não está em questão. Essa é a comunidade do nosso ajuntamento, da nossa celebração e a nossa organização, para sermos uma igreja. Mas Deus procura outras coisas, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, e ele dá uma formulinha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se edifica. Igreja é um ambiente relacional, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é um segredo da igreja. A igreja não é uma organização piramidal, que lá em cima está o grande touro sentado, e abaixo dele tem todos os touros que têm que ficar de pé e correndo bastante. E o chefe do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, não. A igreja é uma comunidade horizontal, aonde a sua liderança é leve, e aonde nós nos sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor. Senta aqui você, por favor, senta você. Não, senta você. Não, faço questão, você está com criança, senta você. Pô, ia parar o carro nessa vaga. Não, tem a senhora que está idosa com você, para nessa vaga que é mais perto para ela, eu paro na outra. Irmão, eu tenho uma coisa que eu queria compartilhar com você, por favor, fale, ora por mim. Eu queria te contar um negócio que aconteceu comigo. Pô, depois eu conto o que aconteceu comigo. Falando entre vós, a igreja é lugar de relação. Quando acaba a celebração, começa o nosso culto lá atrás, onde você é o fruto de Deus para o irmão que está do teu lado e para as pessoas que estão lá fora. Isso é que é igreja. Eu falei para a galera outro dia, quando a gente fizer acabar a reforma, eu imagino que o nosso saguão ali fora seja tipo praça de alimentação de shopping center. É o que eu penso. Um lugar agradável, gostoso, para a gente ficar batendo papo. A gente coloca várias televisões ali. Podemos até colocar clipe evangélico. Podemos, não é pecado. Podemos colocar. Mas eu penso assim, mesmo sem volume, uma na ESPN, uma na Sport TV, porque os homens querem ver os gols e as mulheres querem ficar batendo papo. Pronto, resolveu a parada. Aliás, alguém pode me explicar uma coisa? O São Paulo fez 5 gols hoje, ganhando de 3-2, eu não entendi, como é que foi o negócio? Essa matemática está escrita, lá fora, quando começar o culto lá fora, alguém por favor me explique essa matemática. Deus está nos relacionamentos, Ele habita entre os louvores daqueles que o amam. Aonde você veio buscar a Deus? Me explica um negócio, como é que você está buscando a Deus? Aonde, se Ele mora dentro de você? Me explica um negócio, como é que você vai fazer o culto da busca do Espírito Santo se você é templo dele? Deus não mora aqui dentro. Deus não está na cadeira que a gente senta. Deus não está no jejum que a gente faz. Aonde você está procurando Deus? Você veio aqui na igreja para buscar a Deus? Tem um caminho muito fácil. Ele está dentro da pessoa sentada do seu lado. Bate um papo com Ele. Nós deveríamos buscar a Deus entre nós, na nossa oração, no nosso amor, nos nossos testemunhos, porque Deus não é uma alma penada que vive vagando por aí, eu tenho uma fórmula para encontrá-lo. Não, Deus habita em nós, e é quando nós nos relacionamos que Ele aparece, é quando a gente abre a boca que Ele aparece, é quando a gente fala das coisas dEle, que todo mundo vê quem nós somos. É o jeito que a gente trabalha, é o jeito que a gente paga, a honestidade que a gente vive, a simplicidade que a gente tem, o amor que nós demonstramos. As pessoas veem, Deus deve estar aí, esse é o templo. Aí eu quero convidar a pessoa, você tem que ir na igreja. Poxa, se eu tenho que trazer alguém na igreja para conhecer a Deus, é porque ele não consegue ver o Deus que está dentro de mim. Eu sou uma péssima igreja. A igreja são os membros. A igreja são as pessoas, eclésia, os chamados para fora dessa tradição. Sai correndo, porque esse odre vai explodir.
sai dessa roupa, ela vai rasgar. Se revista de um novo homem. Busque ser um odre novo. O Ariovaldo costuma dizer que, olhando para o Novo Testamento, os Evangelhos e Atos, a gente consegue ver 3 igrejas. Olhando assim, não é uma coisa clara, mas dá para perceber. Tem a igreja de Jesus, que era simples. Onde eles se reuniam? Mar da Galileia, na praia, no monte, Lago de Genezaré, que é o mesmo lugar do Mar da Galileia, né? No poço de Samaria. Onde eles se reuniam? Qualquer lugar. Na rua, no chão. Não tinha paredes. Era a igreja da comunhão. Era a igreja do discipulado. Gente que andava junto. Uma outra igreja que a gente percebe legal é a igreja dos apóstolos. A igreja do governo. Eles colocaram presbíteros, pastores, diáconos. Eles organizaram um negócio. Dá para perceber isso. Tinha uma organização. A igreja que eles começaram tinha uma organização. Se reunia nas casas. Tinham pessoas nas cidades. Paulo escreve para Tito e manda um presbítero para lá e outro para cá. Ajuda aquela pessoa, ajuda aquele. Mas tem uma terceira igreja que a gente consegue ver também. A igreja do Espírito Santo. É a igreja dos dons e dos serviços. Aquele que exorta, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que contribui, aquele que exerce misericórdia, aquele que preside, aquele que tem o dom da fé, aquele que ora para que alguém seja curado, aquele que tem uma palavra de sabedoria, aquele que tem uma palavra de conhecimento. Essa igreja não depende do governo, ela não depende de quem manda, é Deus dentro das pessoas, é o Espírito Santo dentro de alguém que o leva a servir, porque muitos são os dons, mas é um só Espírito, e muitos são os serviços, mas é um só Senhor que opera tudo em todos, diz assim 1 Coríntios 12. Se eu não me enganei, depois você vê aí, Rubão, e me avisa. Tem igrejas que são fortes no Espírito Santo. Muito misticismo. Outras que são fortes no governo. Uma hierarquia militar. Aleluia, pastor. Já comigo. Posso me retirar? Obrigado. Deus abençoe. Ai, Hitler, paz do Senhor. Igrejas fortes no governo. Outra que só quer saber se discipula, se faz grupos. Gente, a igreja de Cristo, ela é a paz. E todas essas coisas estão nela. Relacionamento, amizade, amor. Entrelaçamento de pessoas que se amam, que se sujeitam umas às outras, que crescem no temor do Senhor, que têm o Espírito Santo e que servem umas às outras, e que têm um governo e uma ordem. Mas ele não é um militarismo, ele é leve, fácil, simples. Essa é a igreja de Cristo. Não dá para a religião, isso, a religião não vai aguentar. Isso aí vai explodir, isso aí vai rasgar. Vai pirar o cabeção. Quando você se encontrar com o Evangelho de Cristo, a tua religião vai acabar explodindo. Precisamos ser odres novos para receber o vinho novo. Mudança de mente. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. A igreja é a união desses que foram chamados com uma nova mentalidade, que se reúne no pórtico de Salomão, que não pode ser encaixada num rito, que não tem uma fórmula. Ontem aqui para o pessoal do escape eu falei sobre fórmulas. V igual a V0 mais AT, velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Certo? Delta S sobre delta T. Como é que se chama mesmo? Não, lá atrás. É você mesmo, que você falou da fórmula delta S sobre delta T. Bruno. Desculpa, Jean. Você sabe alguma fórmula também? Qual que você fala? Essa aí? S é igual a S0 mais VT, o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Vezes porque velocidade é deslocamento sobre o tempo. Quando você multiplica pelo tempo, a ordem de grandeza, corta, fica tudo espaço. Espaço inicial mais espaço final. O delta é essa diferença mesmo, né? A religião procura fórmulas, irmão. Vem aqui. Eu tenho uma fórmula para você.
está brincando, eu estou vendendo. Presta atenção, anota, copia, pega um caderno. Vamos lá. É 21 dias de jejum. Ao quadrado mais a oração forte do pastor. Multiplica isso pela raiz quadrada de quanto de oferta você... Pô, raiz quadrada diminui a oferta. Tem que dar bastante para poder compensar. É a raiz quadrada da oferta, é isso que eu estou falando. Coloca tudo isso entre chaves, mais a unção com óleo de Israel, comprado aqui no Bom Retiro, que é, na verdade, fabricado na China. E tudo isso tem que ser entregue no dia da vitória, que é o dia da oração forte. Igual ao quê? Igual a milagre. Isso aqui dá certo, cara. Isso aqui funciona. Não pode perder um dia de jejum, senão quebra a corrente. Aí vem maldição, hein? Nós queremos fazer uma formulinha e colocar Deus em... você foi abençoado? Como é que você fez? Me fala que eu vou anotar. É que eu orei assim, assim, assado. Eu esqueci disso. Você foi batizado naquela... Você foi batizado por aspersão, rantização ou por imersão? Faz diferença isso. Porque se for por imersão, você pode excluir essa parte aí do óleo. Agora, se foi por aspersão, você coloca elevado à terceira potência a tua oferta, viu? A gente quer fazer formulinha do jeito que a gente canta, o jeito que levanta a mão. A música que toca para Deus se mover. Você é o templo. Eu estou falando com os templos. Você não precisa sair por aquela porta para fazer coisa errada. Porque Deus está te vendo em qualquer lugar. Vamos crescer. Nós somos o templo. Deus está esperando o nosso comportamento. O incenso que sobe até Ele é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mudança de mente, metanoia, transformação, mudança de vida, ação do Espírito dentro de nós. Por isso que aqui na igreja pode ter o clipe do Michael Jackson. Numa boa. Porque ele falou a verdade. Verdade é verdade na boca de qualquer pessoa. Do Michael, do Elvis Presley, do católico, do evangélico e do pastor. E mentira é mentira na boca do Michael, do Elvis, do católico, do evangélico e do pastor. Mentira é mentira e verdade é verdade. Por isso que para mim não tem essa frescura de música santa, música profana, música evangélica, música secular, música gospel e música do mundo. Eu não vivo em Marte, eu só vivo nesse mundo, é o único mundo que eu conheço. Eu faço separação entre música boa e música ruim. Tem música boa, mesmo no meio das evangélicas, e tem música ruim. E lá fora também tem música boa e música ruim. Gente, nós somos um templo, muda essa cabeça. A sua religião vai acabar explodindo se você acha que Deus se move porque você ouviu uma música evangélica. Deus se move porque o Espírito dentro de você tem espaço dentro de você e você diminuiu para que Ele cresça. Aí faz sentido. O Evangelho vai rasgar a nossa religião. Ele vai explodir a nossa cabeça. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro, em vasos de barro. O vaso não vale nada, mas o tesouro é precioso, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando no nosso corpo o morrer de Jesus. Eu também quero ser um sacrifício vivo, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Eu sou o seu templo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. A gente não tem lugar nesse mundo. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Jesus está te chamando hoje para ser igreja. Jesus está nos convocando hoje para nos abraçarmos e sermos igreja. Ele está nos desafiando a sermos o templo e a prestarmos um culto de vida. Aqui a gente só louva junto. Adoração é o nosso estilo, que é agradável ao nosso Deus. Temos que ser odres novos. Nós temos que ter uma nova mente e uma nova disposição.
coração quebrantado, Cristo no centro de tudo, o Espírito habitando em nós porque somos o seu templo, sendo um culto dia a dia lá fora, fora dessas quatro paredes, a igreja no meio da sociedade. Já pensou que legal? A gente tem aqui umas 700 cadeiras, o culto de manhã é um pouco mais cheio do que esse aqui, o da noite tem um pouquinho menos, mas é uma gentarada, hein? É um povão, hein? Já pensou esse povo, quando acaba a celebração, saem fazendo culto? Já pensou 1000 e poucas pessoas amanhã, segunda-feira, espalhadas por São Paulo? Uma no metrô, outra no ônibus, uma dentro do escritório, a outra andando de carro no trânsito, uma no McDonald's, outra no... sei lá onde, na praça de alimentação, uma no shopping, dentro da loja, outra andando na rua, um batendo de casa em casa, segundo a sua profissão, outro no seu escritório, no seu lar, por telefone, mas todo mundo vivendo Cristo. Todo mundo vivendo Cristo. Porque o crescimento evangélico do Brasil não faz diminuir o crescimento da violência, da marginalidade e da corrupção. Porque a gente só sabe ser igreja dentro das quatro paredes. Quanto mais cresce, entre aspas, o número de evangélicos, o país continua ainda de mal a pior. Porque não adianta a gente ser aqui dentro. Nós somos um culto lá fora. Obrigado, Michael Jackson. Eu quero começar a fazer uma mudança. Eu quero olhar para o cara que está no espelho e dizer, você não vai ser o mesmo. Eu quero ter coragem para apontar as minhas próprias falhas, minhas próprias mentiras e ser santo de verdade, curvando os meus joelhos e desejando que Cristo cresça dentro de mim, buscando na sua palavra e me inspirando no seu Espírito. Outro dia me perguntaram se a igreja tinha algum projeto de evangelismo. Sinceramente, eu nunca pensei nisso. Mas eu acredito naquele texto que diz que Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Porque a igreja não é o lugar onde a gente diz, venham aqui dentro ouvir o evangelho. Para mim, a igreja é aquela que obedeceu o ide ao mundo e pregai o evangelho. Para a pessoa saber de Cristo, eu não preciso trazê-la aqui dentro. Basta que eu seja um templo e um culto lá fora. Deus nos abençoe e faça de nós uma igreja de verdade.